Então, bora. Bom, bora lá, como já vai dar 5 minutos. Então, a gente vai já começar com a nossa live. Eu vou fazer o seguinte, tá? Inicialmente, como eu não vou conseguir acompanhar mais o chat aqui, de vez em quando eu volto aqui no chat para ver como que tá, né? Se tem algum comentário, se alguém fez alguma pergunta, tá bom? Mas aí, inicialmente, eu queria falar um pouquinho sobre o assunto da nossa live de hoje, tá? Então, o tema da live de hoje, ela surgiu de um questionamento que foi feito para mim, né? De um seguidor, de uma pessoa que me acompanha no canal. Ele fez uma pergunta, e aí, baseado nessa pergunta, eu resolvi melhorar um pouco mais esse assunto, tratar esse assunto com um pouco mais de profundidade e trazer ele aqui para a live de hoje, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai falar sobre conciliação, e aí a gente pode entender conciliação como uma conciliação contábil, uma conciliação bancária, mas enfim, só para falar um pouquinho mais genericamente sobre isso, a conciliação é quando você tem que fazer a apuração de saldos e identificar, né, seja num dia, seja num determinado mês, num determinado período, se valores, né, eu tenho valores de crédito, normalmente, né, eu tenho valores de créditos e valores de débitos, e uma conciliação ela consiste exatamente em identificar se os valores dos créditos são iguais aos valores dos débitos ou vice-versa, obviamente, e caso não sejam, identificar quais são essas diferenças. Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre conciliação de um modo geral. Então, o modelo que eu trouxe aqui, ele vai servir para uma conciliação financeira, uma conciliação bancária, uma conciliação contábil, enfim, né? Uma apuração quando você quer identificar a diferença entre créditos e débitos ou valores positivos e valores negativos, enfim, ou dois valores positivos, mas em colunas diferentes. Aí vai ficar a critério de poder, né, de vocês poderem adaptar esse conteúdo para o dia a dia e para a realidade de todo mundo, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Éder, eu sou criador do Na Ponta do Mouse, e o assunto que eu trago aqui, ele tem sempre como objetivo a gente transformar horas de trabalho em minutos com Excel, e possibilitar com isso, né, que você seja reconhecido, né, e você possa se destacar nesse universo tão competitivo das organizações. Então, essa possibilidade de você fazer, né, muito mais rápido o seu trabalho, ser muito mais produtivo, fazer as suas entregas com mais qualidade, esse é o objetivo do canal, tá bom? Falando sobre o tema propriamente dito, o questionamento era o seguinte: a pessoa ela tinha, né, uma coluna de débito, uma coluna de crédito, e ela queria fazer a conciliação disso, e numa terceira coluna ela colocar o saldo e colocar um status. Se o valor ele zerou, ele está fechado; se o valor não zerou, ele está em aberto, tá? Então basicamente era essa informação. Só que ele não tinha uma informação extremamente importante, que no meu caso aqui eu já recomendo para vocês, né? Eu acredito inclusive que é quase que impossível a gente poder, né, a gente fazer uma conciliação sem uma informação exclusiva, né? Uma informação que a gente chama aí de chave primária em algumas situações, mas enfim, uma chave. E essa chave primária, ou essa chave, esse código, ela tem que ser uma informação exclusiva, né? Ela tem que ser uma informação onde você consiga vincular uma informação à outra. Um exemplo disso por exemplo, se a gente for fazer a PROC-V, por exemplo, lá na PROC-V, lá na sintaxe da fórmula, pede o valor procurado. Então, pode ser um valor de CPF, um valor de RG, um número de contrato, um número de ID, mas enfim, né, você precisa dessa informação para que você consiga ser preciso, para que você consiga ser exato na sua conciliação. No questionamento que foi feito, não tinha essa informação. Então, é quase que impossível você conciliar, né, sem esses valores. Mas, considerando que os valores fossem exclusivos e não tivesse essa identificação, a informação seria linha, né? Só que a única diferença é que, no questionamento dele, as informações dos valores, os respectivos valores, eles não estavam linha a linha. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. É como se eu dissesse aqui, ó, que na linha 12, deixa eu até colocar um zoom aqui para vocês.
Como se eu dissesse, por exemplo, que na linha 12 eu tenho um valor de crédito 60 e um valor de débito na linha 15. Então o questionamento que foi feito foi exatamente esse. Então como que ele conseguia conciliar, né? É possível? É, mas como eu falei, não é o recomendado, eu não indico e não é a melhor maneira da gente fazer uma conciliação. É necessário que a gente tenha um valor de identificação. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Respondendo o questionário dele exatamente, como a informação não está na mesma linha, não é possível. Eu entendo, né, que não é possível e eu nem iria sugerir uma maneira diferente disso, ok? Então, partindo para o que eu indico, então a gente vai vir aqui para uma segunda planilha e aqui nessa segunda planilha, além da conciliação propriamente dita, eu quero mostrar para vocês algumas das situações que a gente vai ver na nossa live de hoje, ok? No nosso conteúdo de hoje. Entre outras coisas, a gente vai ver algumas poucas teclas de atalho aqui, o Ctrl T para marcar a planilha toda, Ctrl Shift setas também para a gente fazer essas demarcações aqui, tá? A gente vai incluir subtotais, que também vão ajudar nessa nossa conciliação. A gente vai colocar um estilo para formatar ali o nosso intervalo de dados. A gente também vai ver como colocar sequências para identificar e para gerar informações de ID. A gente vai ver maneiras também de quebrar palavras. Vamos ver a função soma C, a função C e vamos ver um formato condicional, ok? Então, vou tentar passar tudo isso aqui no máximo em meia hora, ok? Passando um pouquinho não tem problema, mas o objetivo é a gente tratar isso em no máximo meia hora, ok? Então, como eu coloquei aqui, a gente vai ver algumas teclas de atalho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, Ctrl T para a gente marcar a nossa planilha toda. Lembrando que eu já deixei algumas informações aqui, mas a gente vai reconstruir essas informações novamente, ok? Só para a gente poder fazer a formatação. Então, como eu marquei aqui para vocês, a gente Ctrl T para a gente marcar a planilha toda e eu vou vir aqui na opção como estilo aqui, ó, estilo de célula. Então, deixa eu colocar um zoom aqui novamente. Então, a gente vai vir nessa opção em estilo de célula. Daqui, estilo de célula, pode ver que a gente tem um leque de opções aqui que a gente pode escolher em estilo de célula para que, né, visualmente o nosso trabalho aqui, o nosso intervalo, ele fique melhor, ok? Uma outra possibilidade que a gente tem é formatar como tabela, mas hoje a gente vai formatar apenas o estilo dele. Então, eu vou escolher um estilo qualquer aqui, só para deixar ele com uma aparência diferente aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Ok, eu vou escolher esse aqui. Okay? Só para mostrar para vocês que a gente tem, dentre outras coisas, a possibilidade de inserir qualquer estilo que a gente queira aqui, né? Como vocês viram no modelo aqui, a gente tem para todos os gostos, todas as cores, todos os formatos, né? Lembrando que a gente pode, inclusive, associar mais de um estilo aqui, ok? Inicialmente eu vou passar apenas um estilo para a gente não se alongar. Como segundo item aqui que eu coloquei, a gente vai inserir um subtotal. E aí, para mim, na minha visão, é uma das funções mais interessantes do Excel, porque muitas vezes eu vejo, né, a gente fazendo filtros ao longo do nosso trabalho sem ter a necessidade de fazer filtro, sendo que a função subtotal ela já ajudaria, né, e muito, né, para trazer para a gente o resultado que a gente deseja. Neste caso, para inserir o subtotal, eu vou inserir o subtotal nas 4 principais colunas aí, tá? Por quê? Porque a gente vai montar ela uma única vez e vai simplesmente copiar e colar. Então, o trabalho é feito apenas uma vez. Para isso, eu vou simplesmente aqui, ó, inserir uma linha, ok? Basicamente é isso. E vou vir aqui na primeira coluna, que é a minha coluna B, e eu vou começar a inserir a minha função. Então, começo pelo meu sinal do igual e começo a escrever subtotal, desço com a seta e utilizo a tecla Tab para selecionar a minha função subtotal. E aí, como eu vou utilizar a função soma, eu vou vir aqui e vou descer com a seta até o número 9, que é o número correspondente à operação soma no subtotal. E aí eu teclo o Tab e agora eu vou teclar o ponto e vírgula, porque ele me pede a segunda sintaxe da função subtotal, que é o quê? Eu demarcar a área, o intervalo que eu quero, e eu vou fazer exatamente isso. Demarquei o meu intervalo aqui e vou fechar o meu parênteses e vou teclar Enter aqui. Então, qual que é a grande vantagem do subtotal? Subtotal, basicamente, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou marcar a linha toda, vou deixar ele negrito e vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Então, a principal função do subtotal é o seguinte. Então, eu vou fazer um filtro aqui. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, eu vou fazer um filtro aqui. Eu vou escolher a opção do ID 01 aqui, ok?
ok? E aqui vocês vão ver qual que é uma das principais funções do subtotal. Eu filtrei aqui, e aí vocês podem ver o seguinte, a função subtotal, ela soma os valores filtrados, coisa diferente da função soma, que a função soma ela vai somar sempre o intervalo da planilha, o intervalo de células aqui. No caso do subtotal, não. A partir do momento que você inseriu a função subtotal, todos os filtros que você fizer, ele vai considerar apenas os valores filtrados aqui, ok? Então, esse é um dos grandes benefícios. E aí, na sequência, eu copio simplesmente e colo para as outras 3 colunas do lado e teclo em Enter, e ele vai executar a mesma operação para todos os outros aqui, ok? Na sequência, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente vir aqui ó, em dados e aqui eu vou limpar o meu filtro aqui e aí eu vou mostrar na sequência aqui quais são, como que a gente faz para criar uma sequência de IDs. Como eu falei aqui, eu não tenho as informações, né? Eu não tinha as informações, eu simplesmente digitei essas informações. E aí como que eu fiz? Como eu não tenho um ID, como é uma situação aleatória aqui, como é uma situação hipotética, eu vou digitar IDs aqui simbólicos aí só para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, eu vou deletar e vou deixar apenas o ID aqui ó, da primeira célula, da célula da linha 3, que é o primeiro ID. E aí a gente vai fazer o que? Eu vou simplesmente aqui, ó, clicar, né, vou sinalizar aqui, ó, vou marcar simplesmente aqui na quina da minha célula, da marcação da minha célula, e eu vou arrastar para baixo. Basicamente é isso que eu vou fazer, ok? E aí vocês percebem aqui, ó, que conforme eu vou mudando de linha, ele vai sinalizando, ele vai colocando uma identificação na sequência. ID 1, ID 2, ID 3... Parece uma coisa simples, mas eu já vi muita gente fazendo na mão, escrevendo ID 0001, ID 002, né? Lógico, existem outras maneiras da gente fazer isso, mas essa, para este objetivo, essa é a maneira mais simples. Só que como eu quero criar 2 sequências do mesmo número, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou copiar e vou simplesmente colar, clicar com o meu botão direito e vou vir aqui ó, e colar como valores. Simplesmente é isso, eu quero criar 2 sequências, porque eu quero que duplique a informação, porque isso faz parte do nosso trabalho, né, do conteúdo dessa live aqui, ok? E na sequência, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou constituir agora os meus débitos e os meus créditos para a gente poder fazer o nosso trabalho e fazer a nossa conciliação aqui. E para isso, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou deletar essa informação aqui. Lembrando o seguinte, aqui, excepcionalmente, eu escolhi a opção de utilizar débito com valor negativo e crédito com valor positivo. Mas, se essas informações elas estiverem positivas e negativas, mas estiverem em colunas diferentes, não tem problema. Okay? Então, assim, para criar essa sequência, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o meu botão, né, o botão direito do mouse e eu vou arrastar. Como eu estou com um problema no meu mouse, pode ser que ele demore um pouco para a gente conseguir fazer isso. Mas vamos lá, eu vim aqui, ó, tá vendo? Ele não está marcando, mas a gente vai conseguir aqui. Pode deixar. Então, assim, ó, vem aqui, marquei, soltei. Então, vamos lá. Cliquei com o botão direito, cliquei na quina da célula, arrastei e soltei. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas opções para a gente fazer essa informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a opção série. No momento em que eu clicar série, ele vai abrir essa caixa de assistente para mim. E nessa caixa de assistente, ele vai me pedir o seguinte... para eu fazer o preenchimento dessa célula conforme informações que eu vou fornecer para ele. A primeira informação que ele me pede aqui é o seguinte, eu vou deixar marcado aqui como série em coluna, porque eu estou trabalhando em coluna, como tipo linear, ok? E aqui como incremento, como eu estou trabalhando com números negativos, eu vou colocar um incremento de 10. Que no caso seria o quê? A cada célula, a cada informação que ele criar aqui, ele vai, né, ele vai criar com diferença de menos 10 de uma informação para outra, ok? E aí eu vou clicar aqui em OK para a gente finalizar. E aqui vocês podem perceber que ele simplesmente fez isso. Ele pegou menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Essa é uma das maneiras da gente poder gerar uma informação. A segunda maneira que a gente tem, eu vou fazer isso na parte dos créditos aqui. Eu vou apagar essas informações e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui e eu vou escrever uma função, ok? Então, eu vou apagar essa informação, eu vou começar com o sinal do igual e eu vou escrever a função sequência.
ok? Então, eu vou começar escrevendo aqui, ó, sequência. Eu identifiquei, eu teclo na tecla, eu aperto a tecla Tab aqui, e aí ele vai me pedir os argumentos da minha função, da minha sintaxe da minha função. Primeira coisa que ele colocou aqui são linhas. Então, como eu tenho 14, na verdade eu quero preencher 14 linhas abaixo aqui, então eu vou colocar aqui que são 14 linhas. Coloco ponto e vírgula para separar um item do outro aqui. Agora ele me pede coluna. E vocês podem perceber que aqui, ó, ele está negritando a informação. Então, eu venho aqui na coluna, uma coluna, ponto e vírgula, e agora ele me pede o início. O que eu quero definir como valor de início? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, como são informações positivas, eu vou colocar 5... ponto e vírgula, e ele vai me pedir a informação final, ou seja, eu estou criando uma sequência. Só que para a informação final, ele faz um incremento, ele sempre vai pegar essa informação que eu colocar, por exemplo, se for a informação 5, ele vai sempre somar 5 à última informação. Mas como isso é hipotético, apenas para a gente gerar informações para a nossa base, não tem problema, eu vou colocar 5 e vou fechar o nosso parênteses e vou teclar em Enter aqui. Okay? Então, aqui eu tenho as minhas informações todas preenchidas. Qual que é o detalhe dessa função sequência? Como essa é uma função mais recente, das versões mais atuais, inclusive por isso que eu demonstrei da maneira anterior e agora estou demonstrando dessa maneira, porque essa versão, ela está, porque essa função ela está nas versões mais recentes e aí dá a opção também para quem tem as versões mais recentes. E essa função é uma função matricial. O que é uma função matricial? Ela é uma função que, ao invés de gerar informação, ela gera uma matriz. Só que ela gera essa informação inicialmente apenas na minha primeira célula aqui. Vocês podem perceber que nas demais, quando eu vou mudando de linha aqui, ó, ele fica meio acinzentado. Isso quer dizer que a informação originalmente ela foi criada na célula C3, tá? E nas outras ela está como uma matriz. Para eu fazer com que essa informação ela vá para todas as linhas, né? Ou seja, em cada linha ela efetivamente coloca lá a informação, eu preciso vir aqui depois do meu sinal do igual e teclar, né, o Ctrl Shift Enter. No momento em que eu faço isso, vocês podem perceber que ele coloca aqui, ó, uma chave, e isso indica que ela é uma informação matricial, mas que essa informação ela foi realmente incorporada em cada uma das células. Vocês podem ver que agora ela não está na cor acinzentada como ela normalmente fica aqui quando a gente acaba de criar a nossa sequência. Então, resumindo aqui, ó, já tem a informação do débito, a informação do crédito e agora a informação do saldo. Ok? Então, assim, a informação do saldo, se a gente fosse colocar simplesmente um menos o outro, seria simples, né? Inclusive, o questionamento que foi feito foi exatamente esse, né? Então, a gente simplesmente poderia fazer o seguinte, fazer como eu fiz aqui, ó, a célula da coluna B mais a célula da coluna C, porque é uma informação positiva, uma informação negativa, a somatória das duas compõe a diferença. Mas, o que eu estou sugerindo aqui é o seguinte, quando a gente tem numa conciliação, e geralmente é isso que acontece, tá? A gente tem uma informação de uma identificação aqui, por exemplo, de uma conta, de um fornecedor, de um contrato, de um ID. Essa informação, primeiramente que essa informação, ela não vai estar na sequência. O que eu quero dizer não estará na sequência? Você pega aqui, ó, por exemplo, eu tenho o ID 001, por exemplo. Aqui, o próximo ID 001, ele estará aqui na minha linha 10, por exemplo. Então, assim, eu tenho informações aqui e eu tenho informações aqui também, ok? Muitas vezes a gente pode colocar aqui o seguinte, vamos imaginar que eu não tivesse aqui, por exemplo, eu tenho a informação do meu débito aqui, eu tenho a informação do meu crédito aqui na mesma linha. Pode ser que eu tenha informações, que a minha informação do meu débito esteja aqui e a informação do meu crédito, ela esteja aqui. Então, como é o caso aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho uma informação de débito aqui, mas eu tenho uma informação de crédito aqui. Mas eu tenho informações na mesma linha. Então, estou colocando dessa maneira e trazendo dessa maneira para vocês, porque independente da maneira que ele estará exposto, então, imagina, se ele tiver um débito aqui e um crédito nessa coluna, mesmo que não seja na mesma linha, a metodologia que eu estou trazendo aqui para a gente apurar os saldos, isso vai ser indiferente. Ele não precisa estar na sequência, ele não precisa
ter a informação débito e crédito, basta que ele esteja débito numa coluna, crédito na outra, mas eu preenchi as duas aqui, primeiro para mostrar para vocês como que é essa sequência, e segundo, que se for o caso de ter informações tanto na coluna débito quanto na coluna crédito, a maneira que eu vou colocar aqui, ele vai atender para todas as situações. Eu quero dizer, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, só para a gente exemplificar aqui, ó, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, o débito aqui e tivesse o crédito dele aqui, por exemplo, do ID 001, aqui nessa informação, vamos deixar esse exemplo aqui, ó. Se eu tivesse essa informação aqui, ó, eu vou apagar todas elas só para vocês entenderem aqui, ó. Ó, como ele não deixou alterar uma matriz aqui, mas enfim. Se eu tivesse a informação do débito aqui e a informação do mesmo ID, mas apenas o crédito, né, essa fórmula ela vai servir da mesma maneira. Por isso que eu vou utilizar essa fórmula, ok? Então, deixa eu voltar aqui como a gente estava no padrão. Vou deixar as duas colunas exatamente por essa situação. E, inicialmente, eu não vou usar essa maneira simples de uma coluna menos a outra. A gente vai utilizar a função soma C, que é uma função um pouco mais complexa, mas que atende a nossa necessidade aqui, porque a gente vai utilizar apenas um critério para a gente fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Inicialmente, para vocês entenderem, eu estou colocando, né, eu estou fazendo um soma C e vou fazer um soma C junto com o segundo soma C, um deles para a coluna débito e um para a coluna crédito. Quando eu somar um com o outro, vai ser como se fosse essa operação, só que com duas funções soma-Cs, porque ele vai apurar o saldo sempre de uma única coluna aqui, né? Apenas em uma única coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar a informação aqui, ó, do meu saldo aqui, ok? Vou deletar essa informação e eu vou colocar, a gente primeiro vai fazer a somatória de todos os débitos, né, para esses IDs. Então vamos novamente inserir a nossa somatória. Então, soma C, ok? Vou teclar o tab e a primeira coisa que ele me pede é o meu intervalo do critério. Então, vou vir aqui no meu intervalo do critério, ponto e vírgula, ele me pede o critério agora. Então, a minha célula A3, que é o meu critério, e ponto e vírgula, e ele me pede o meu intervalo de soma. O meu intervalo de soma é a coluna débito, porque eu quero somar a minha coluna débito. Ok? Então, é essa a informação e eu vou fechar o meu parênteses. A única diferença é que eu vou vir aqui, ó, no A, na coluna A, que é essa coluna do ID aqui, e eu vou fixar essa minha informação com F4, e na coluna B eu também vou fixar. Por quê? Porque são dois intervalos, eu não quero que esse intervalo mude. O A3 eu não preciso mudar, porque toda vez que eu descer a linha eu quero que ele busque um ID diferente. Vou teclar e Enter aqui, e vou dar 2 cliques para a linha de baixo. Ok? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que para a coluna crédito. E agora eu vou fazer de uma maneira diferente, então. Então, vou colocar a somatória, vou escrever soma C, vou abrir o meu parênteses e vou fazer a mesma coisa que eu fiz por débito e por crédito. Então, eu vou vir aqui, o meu intervalo é o mesmo intervalo do meu ID, ok? Porque eu quero somar o crédito também olhando para o meu ID aqui. Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? Meu ID também. Ponto e vírgula, qual que eu quero somar? Agora eu quero somar a coluna C, porque eu quero somar os meus créditos. E fecho o meu parênteses. E assim como eu fiz para a minha coluna de débito, eu vou marcar aqui, ó, a primeira coluna do critério, vou dar o F4 e a minha coluna da soma, como são dois intervalos, eu também quero fixar e vou teclar e Enter. Vou vir aqui, vou dar 2 cliques para descer a minha função, ok? E na minha linha E é apenas um, né, mais o outro, simplesmente isso, ok? Então, a gente vai fazer uns testes aqui. Aqui eu coloquei os subtotais para a gente poder avaliar depois na nossa somatória. Mas a gente vai fazer um teste aqui antes, né, da gente colocar os status aqui. Então eu vou até apagar essa informação aqui e depois a gente vai colocar o status, porque no questionamento inicial, né, foi perguntado se a gente queria colocar se a gente queria não. Na verdade, o questionamento que foi feito é para colocar status se estava fechado ou se estava em aberto. Deixa eu até olhar aqui. Ok, beleza. Então, bora lá. Então, o que acontece?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai validar essas informações. Então, como exemplo aqui, eu vou pegar o ID 01. Então, vou pegar o ID 01 e aí que vocês vão verificar. Eu tenho duas informações aqui. Como eu falei, independente de estarem na mesma linha ou não, o que ele vai fazer? Ele vai apurar e vai somar aqui 90, como está aqui no subtotal, e ele vai somar aqui 45. Então, 45 menos o 90 menos 45 dá 45. Como o número negativo é maior, a diferença aqui ela fica negativa. Qual que é a diferença para essa função aqui, que é somar a coluna débito mais a coluna crédito linha por linha? Diferente desse saldo aqui, esse saldo, o soma C, ele olha pelo ID e ele soma todas as informações de todos os IDs que forem iguais aqui. Então, ele tem um saldo no total. Então, por que isso é interessante? Porque independente da linha, se ele está na sequência ou não, ele vai somar. No caso da coluna E, a fazer um menos o outro, ele apura a diferença apenas pela linha. Ok? Apenas pela linha. Então, dá para a gente fazer isso para que a gente tenha visões diferentes da maneira de fazer o cálculo aqui. Então, vocês já viram que o valor ele foi apurado certo. Então, 90 mais 45 positivo dá menos 45. Então, já dá para saber que esse item aqui ele tem uma diferença. Ok? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer em relação aos status? Então, o status geral, que é utilizando a função, né, do soma C, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, igual C, a gente vai usar a função C. Okay? E aí eu vou colocar o seguinte, se essa informação aqui, ó, que é a informação do saldo, ok? Apenas dessa informação aqui, se ela for igual a 0, ok? Ponto e vírgula, eu vou colocar aqui que ele está fechado. Fechado, aí a gente pode usar o termo que a gente quiser. Eu vou colocar fechado aqui. Se ele não for 0, né, o saldo ele está aberto. Então é isso que eu vou fazer e vou fechar o meu parênteses. Então, só para vocês verem aqui, ok? Então, se D3 for igual a 0, escreve fechado, se não, escreve aberto. Simplesmente isso. Por quê? Porque a coluna D é a minha coluna de saldo. E aí, quando eu faço isso, vamos trazer aqui, ó. E aí, quando eu faço isso e teclo, né, dois cliques aqui, você pode perceber que todos os saldos ele está colocando como aberto porque não tem nenhum saldo zerado aqui. E se eu fizer a mesma operação para a linha, então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa informação e eu vou arrastar. Eu vou fazer isso para mostrar para vocês como que a gente trabalha também arrastando as informações. É importante a gente entender como que a gente trabalha com fórmulas, né? Arrastando ela para baixo, para a direita, para a esquerda ou para cima. Nesse caso, eu vou pegar essa informação e eu vou pegar essa informação e eu vou transferir essa informação para a direita. E aí você vai ver que a gente vai precisar fazer ajuste de alguma célula, mas a gente faz depois que eu arrastar. Então eu vou simplesmente pegar essa informação e arrastar para o lado. E a gente vai ajustar, porque neste caso a gente está falando do status da linha. Então a gente está falando dessa coluna E e não da coluna D. Então o que eu faço? Eu teclo em F2 e aí pode ver que aqui ele já está pegando o saldo da linha. Então ele está fazendo a mesma coisa. Ele vem aqui e ele olha, se essa informação ela for igual a 0, é fechado, senão aberto. Então, no caso aqui, vamos ver se a gente tem alguma informação. Também não tem, mas a gente vai ajustar esses valores para a gente poder fazer a leitura disso aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu ajustar aqui, 2 cliques para ajustar todas as colunas. A gente vai manipular algumas informações aqui, a gente vai alterar algumas informações aqui para chegar em alguns saldos que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir mais um ID 001. Eu vou copiar ele aqui e vou colocar ele aqui, ó, na linha 12, só para a gente ter mais informações para a gente validar. E, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor do meu crédito aqui de 50 para 100. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, peraí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Como isso aqui continua sendo uma matriz, eu vou queimar a fórmula. Como que a gente queima a fórmula quando a gente quer tirar uma fórmula e fazer isso se tornar valores estáticos, valores que não se movimentam? É simples. A gente
marca toda a nossa coluna, dá um Ctrl C, clica com o botão direito, vem em colar especial ou vem aqui direto nessa opção aqui, nesse ícone que está marcado com o número 1, 2, 3 e clica nele. Automaticamente ele deixa de ser uma função e passa a ser uma informação estática, caso você possa fazer isso, obviamente. Então, agora sim, a gente tem informação estática, agora eu posso alterar essa informação. Então, eu vou colocar 100 aqui e vou teclar e Enter. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou clicar no meu ID 1 aqui e a gente vai validar. Então, o que acontece aqui? Vocês vão perceber que eu tenho um débito de 190 e um crédito de 145, eu continuo tendo, né, uma diferença de 135. Só que aqui eu tenho uns valores que são iguais na mesma linha. Então aqui nessa linha, caso caso a sua conciliação tenha isso, o status aqui, no status da linha, ele colocou como fechado. Já na somatória total dos IDs, né, ele está como aberto, no caso do status geral. Então, foi o objetivo de colocar essas informações dessa maneira. Ou seja, independente da linha que está, independente se eu tenho débito aqui, se eu tenho crédito aqui, ele vai sempre apurar o saldo, né, independente de quantas linhas e aonde está localizado. Já no caso da linha, a identificação, a conciliação aqui, ela faz linha a linha. É isso que acontece. E aí vocês veem que aqui você pode identificar um por um. Se as informações aqui, elas estiverem todas fechadas, consequentemente, todos os status aqui estarão fechados. Inclusive, vamos até simular essa situação. Então, se eu tenho 190 negativo, 140 positivo, 145 positivo, vamos tentar chegar nesse número de 190. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa informação, eu vou colocar aqui, ó, 45, ok? Então, eu estou com uma diferença de 15. Então, se eu colocar aqui, ó, 55, ok? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 35, ok? E aqui eu tô com... Vou colocar mais 10 aqui. Então, eu tenho 190 negativo e eu preciso colocar aqui, ó, chegar nesse número arredondado aqui, ó, de 190. Então, 190, 190, dessa maneira eu tenho aqui que ele está todo fechado no saldo geral, ou seja, 190 negativo, 190 positivo, porém, na linha, essas duas posições aqui, elas estão diferentes e aqui ele está fechado, ok? Então, estou trazendo mais de uma maneira, né? Aqui no caso, duas maneiras de você apurar conforme a tua necessidade, conforme a necessidade que você tiver para essa situação, ok? E aí, para a gente finalizar, eu coloquei, além das duas funções soma C, além da função C, a formatação condicional. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar as duas colunas aqui, e eu vou vir aqui, ó, em página inicial, e aqui em página inicial, eu vou vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou vir em formatação condicional. E aqui em formatação condicional, eu vou vir aqui, ó, nessa opção texto que contenha, ok? Ó, texto que contenha. Vou vir nessa opção. E aqui nessa opção, novamente, ó, formatação condicional, regras de realce de células, texto que contenha. E aqui simplesmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, para as informações fechado, eu quero que ele pinte na cor verde, porque ele está fechado. Então, como que eu faço? Clica aqui, ó, na seta do lado, vem em formatos personalizados, e eu simplesmente vou colocar negrito e vou colocar na cor verde. É isso que eu vou fazer, vou clicar em OK. E vou clicar em OK. Então, automaticamente, ele já está pintando a informação aqui de verde, a informação fechada. A gente vai aproveitar esse modelo para mostrar como que a gente faz para duplicar uma formatação condicional e para gerar uma nova regra. Eu venho novamente aqui, ó, em formato condicional, e aqui eu venho gerenciar, venho aqui ao marcar, e aqui eu venho em gerenciar regras. Ok? Formatação condicional, novamente, gerenciar regras. E aqui em gerenciar regras, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar na opção, que foi a primeira opção, a primeira formatação que eu incluí, e eu vou vir aqui, ó, regra duplicada. Eu vou duplicar essa regra da formatação condicional. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou editar a regra. E aí, simplesmente, aonde está a informação fechado, eu vou escrever aberto. E vou mudar a cor, ao invés de verde, eu vou mudar para vermelho. E vou clicar em OK. E vou clicar em OK novamente. Venho aqui
na opção aplicar e venho em OK. E aí vocês podem perceber que aonde a informação está fechada, ela está na cor verde, onde a informação está aberta, ela está na cor vermelha. Okay? Lembrando sempre que o formato que eu trouxe hoje é um formato que me atendeu para várias situações de outras pessoas, para várias situações do dia a dia da realidade, mas, como eu digo sempre, tem várias maneiras de a gente fazer algo, né, para a gente trazer um resultado, gerar um resultado aqui no Excel. Tá? Como eu falei, sempre o objetivo é transformar horas de trabalho em minutos no Excel e possibilitar que você consiga ser mais produtivo, que você consiga entregar os seus trabalhos, né, de uma maneira muito mais rápida e, em consequência disso, né, você poder alavancar tua carreira. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode colocar, né, e postar a dúvida. Eu vou ter o maior prazer de responder para vocês aqui. Tá bom? Então, um abraço. Até nosso próximo conteúdo. Até mais.